Para que nós seguimos com o nosso quadro, com destaque para a rejeição do nome de Jorge Messias para uma vaga no STF. Agora, ouvindo a opinião do nosso comentarista Hélio Beltrão. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, turma. Hélio, há pouco a gente destacava o que disse o advogado-geral da União logo após a derrota. O Jorge Messias disse que sabe quem fez isso, mas não citou nomes. Fato é que antes da votação, o governo ainda trabalhava para garantir apoio a Messias e tinha até, publicamente, dizia pelo menos, que tinha um otimismo com o placar no Senado. O que aconteceu, Hélio? Quem foi culpado por essa derrota? Lula subestimou o Senado e Davi Alcolumbre? Carol, a rejeição ao Messias foi provavelmente a decisão mais importante do Senado desde a redemocratização do Brasil. Foi a primeira rejeição a um indicado ao Supremo Tribunal Federal. Isso vai fazer, na verdade, muito bem para a nossa República, muito bem para as instituições. É a verdadeira independência entre os poderes funcionando, porque não estava havendo harmonia entre os poderes. A gente estava vendo o Supremo Tribunal Federal legislando e tomando, inclusive, prerrogativas do Senado, do Congresso e até do Executivo. Então, esse reequilíbrio é muito importante. A decisão dos senadores, de certa forma, refuta, na minha opinião, a tese fatalista de muita gente que eu conheço, inclusive, que acha que o Brasil não tem conserto, que os donos do poder fazem sempre o que eles querem, que não adianta tentar. Adianta sim, é fundamental que as pessoas se manifestem sempre como um hábito. Então, a rejeição ao Messias, na verdade, é uma bofetada na cara do Lula. Ele tentou nomear alguém extremamente ideológico, nomear alguém que certamente aumentaria o ativismo judiciário, o caráter político do Supremo que a gente está vendo, né? Poderia ter escolhido um jurista clássico, poderia até ter escolhido o Rodrigo Pacheco, que, embora seja um político, a gente sabe, ele é mais moderado do que Messias, mas ele tentou peitar o Alcolumbre, ele tentou peitar a velha guarda do Senado e deu no que deu. Bom, o governo vinha cantando vitória, o Alcolumbre estava quietão, a sabatina parecia tranquila ontem, de repente o Alcolumbre aparece lá no plenário, alucinado, com pressa, chamando os senadores sem parar, até ele conseguir o quórum para iniciar a votação. O resultado, só 32 votos pró-Messias, ou seja, o governo arrancou só 10 votos do centro, isso foi uma paulada. Na verdade, o Lula colheu o que ele plantou, ele quis tratorar o Alcolumbre, né, que desde o início, a gente sabe, vinha criticando a indicação do Messias, e ele achou que liberando dinheiro, grana, os congressistas, como ele sempre faz, ele ia emplacar seu garoto de recados, perdeu o mané. E aí, Hélio, a gente vai trazer uma declaração agora, para até contextualizar as perguntas ao longo do nosso quadro, do líder do governo do Congresso, o senador Randolfo Rodrigues. Ele minimizou a derrota de Messias, disse que a decisão foi do Senado e não do povo brasileiro, tentando aí descartar qualquer aspecto eleitoral nessa derrota, e disse que não vai acontecer uma caça às bruxas do governo e que a relação com o Senado continua a mesma. Bora conferir. Continua a mesma relação. Nós já tivemos vitórias e derrotas nesse Senado, no Congresso Nacional e no plenário da Câmara dos Deputados. Repito, a circunstância é uma circunstância pressionada pelo processo eleitoral. Nós estamos no mês de maio, praticamente, há alguns meses da eleição presidencial. Já temos uma pré-campanha eleitoral em curso. É óbvio que os notórios acontecimentos exerceriam uma pressão aqui para a votação. O julgamento disso é um julgamento da sociedade brasileira. Hélio, apesar da declaração do senador Randolfo Rodrigues, apurações aqui da CNN já trazem uma avaliação feita no governo de possíveis exonerações na esplanada de aliados de Alcolumbre como uma das primeiras reações. E aí a pergunta que fica é, como é que fica a relação entre governo e Senado depois do que aconteceu na última noite? Sem o apoio dos governadores, como é que Lula vai governar? Carol, vai ser muito difícil para o Lula daqui para frente. Parece um pato manco, na verdade. Ele não vai ter nem tempo de digerir essa paulada antes do Senado derrubar o veto ao PL da dosimetria. Por sinal,
É outra medida excelente para o resgate institucional do judiciário e do país até. É ótimo que esse rompimento do Alcolumbre com o governo aconteça agora, antes da campanha, porque a gente sabe que o Lula tem sede de emplacar uma opção de projetos populistas e tal, especialmente nesse ano eleitoral. Então o Senado pode ser uma espécie de freio, por exemplo, na questão da escala 6x1 ou da maluquice de tarifa zero no transporte, que volta e meia o Lula ventila. Mas, Carol, se você me permitir, eu queria comentar um pouco sobre a sabatina em si, sobre a dinâmica de perguntas e respostas. Quem bolou esse sistema em que 3 senadores falam cada um por 10 minutos, depois o depoente responde junto aos 3, certamente não queria que a sabatina fosse algo que funcionasse. Porque, veja, em qualquer depoimento ou interrogatório sério, o interrogator faz uma pergunta, o depoente responde e aí o interrogador faz uma tréplica ou faz uma outra pergunta e o depoente vai respondendo assim por diante dentro do tempo. É assim qualquer inquérito civil, inquérito penal, é assim em prova oral, em escola, em universidade, é assim em qualquer lugar, menos nas sabatinas do Senado. E aí o que acontece? Não tem foco. O senador acaba fazendo discurso para a base, a objetividade vai para o brejo, tem senador que repete a pergunta, tem senador que esquece a pergunta, é um horror. E, em segundo lugar, pior, o depoente escolhe as perguntas que ele quer responder e ele escolhe as perguntas que ele vai fingir que vai responder. O Messias, ele não foi rejeitado pelo que ele disse ou não disse na sabatina, ele foi rejeitado porque o Alcolumbre operou forte pelo enorme desgaste do Lula e do desgaste do Supremo Tribunal Federal também. Mas isso não altera o fato de que o Congresso precisa mudar a dinâmica das sabatinas. Ainda com referência, Hélio, ao que disse o senador Randolfo Rodrigues, quando ele se refere a essa derrota como uma decisão do Senado e não do povo brasileiro, ele tenta descartar os impactos eleitorais para o governo que busca a reeleição, mas traz esse tema das eleições. A rejeição ao nome de Messias enfraquece a candidatura de Lula? Bastante, de várias formas. Primeiro, ele claramente perdeu o apoio dentro do Congresso, ele perdeu o apoio das lideranças políticas, ele vai ter ainda mais dificuldade para montar palanque nos estados, para compor com partidos mais ao centro, porque ele foi operado pelo Alcolumbre e ele foi traído pelo Centrão. Ele saiu enfraquecido também junto à opinião pública. É uma espécie de efeito dominó. Quanto mais fraco ele fica, mais apoio ele perde. Ou seja, mais votos dos independentes tendem a migrar para a direita. E a rejeição ao Messias também mina as candidaturas de esquerda ao Senado. O eleitor ele percebeu ontem e hoje, né, que o Senado acordou. Isso também anima as candidaturas que falam em impeachment de ministro do Supremo. Pelo placar de hoje, faltam 9 senadores para aprovar um impeachment, mas já tem voto suficiente para abrir um processo de impeachment, que já implica, inclusive, no afastamento do ministro enquanto ele é julgado. E enfraquece também, Carol, por mais um motivo, pelos erros, provavelmente, que o Lula deve cometer daqui para frente, seja nessa ânsia de vingança contra o Alcolumbre, você está falando aí, já puniu os cargos do Alcolumbre, ou por puro desespero eleitoral. A coisa não podia ser melhor não, Carol. Se essa derrota no Senado traz recados para a política, essa derrota também dá recados para o Supremo Tribunal Federal? Em que medida a rejeição de Messias expõe a insatisfação do Congresso com o Supremo? Dá recado, sim, sem dúvida, Carol. E que baita recado. O recado é claro. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer política. Não cabe ao STF dizer como a lei deveria ser. Não cabe ao STF colocar a espada de Damocles no pescoço do Congresso. O Supremo tem que voltar a ser o guardião da Constituição de como ela é, segundo a vontade do legislador. Então, essa rejeição, nesse momento histórico, aconteceu porque o Supremo perdeu o apoio das elites e da população, que agora querem um resgate institucional do Supremo para valer. Os senadores, animais políticos, como a gente sabe, souberam captar os anseios da população. E quando a política forma a maioria, Carol, ela tritura. Nossa democracia ainda respira, ainda bem. Eu falei aqui, 12 de março passado, que 3 anos atrás a situação estava tranquila para o Supremo. As elites
apoiava o inquérito de fake news, apoiava os abusos do Supremo Tribunal Federal, etc. Tinha toda espécie de porta-voz na sociedade para defender censura a influenciador, para defender perseguição ao parlamentar, gente da música, do empresariado, das universidades, a OAB, todo mundo apoiava isso. Mas essa tranquilidade acabou quando as picaretagens do Vorcaro vieram à tona. Agora é diferente, as elites estão fazendo coro com as críticas da população. E alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, de repente, ficaram isolados, ficaram radioativos. Tão radioativos que o Senado barrou o Messias, que também é radioativo. O ministro Toffoli, por exemplo, até hoje tem se recusado a explicar os seus negócios milionários com fundos ligados ao Master. E o ministro Moraes também ainda não explicou a natureza dos serviços prestados pelo escritório da família dele, aquele contrato de 129 milhões de reais. Agora, vamos ver se e quando o Senado vai dar o próximo passo rumo ao resgate institucional do Supremo Tribunal Federal. Carol. Essa foi a opinião do Hélio Beltrão, nosso comentarista. Hélio, muito obrigada, um ótimo feriado. Até terça. Ótimo feriado, até terça, Carol.